Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 12 de Reshvan, 5783, 6 de novembro de 2022, à tarde com a Torá. Estamos aí no primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. Estamos aí então no início de uma nova porção dos estudos da Torá, a nossa Parashá semanal. E esta semana temos aí a nossa Parashá de nome Vayera, que significa e ele apareceu, que é exatamente, o Eterno apareceu a Avraham, depois da sua circuncisão, ao terceiro dia, foi quando Deus resolveu fazer uma visita para Avraham. Então, hoje nós vamos iniciar nesta semana a nossos estudos com a Parashá Vayera, que está no capítulo 18, e vamos até o capítulo 22 e o verso 24. Teremos aí durante esta semana 147 versículos para estarmos fazendo as nossas reflexões, É a quarta porção do novo ciclo dos estudos de Torá. Então, portanto, nós estamos aí dentro de Vayera, continuando, nesse sentido, a odisseia de Avraham Avinu, nosso pai Abraão, que é, de fato, o fundador da fé, monoteísmo com fundamento judaico e sempre com as orientações dos mestres e dos sábios, e os nossos rabinos, através destes milênios. Então, nessa quarta porção dos estudos, do novo ciclo dos estudos de Torá, é que nós estaremos aí mantendo nesta semana o nosso foco para os estudos. Hoje, 12 de Reshvan, 5783, esta data, ela marca exatamente no ano correspondendo, ao ano de 1995, quando o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, o comandante em chefe das Forças Armadas israelenses, que foi durante a Guerra dos 6 Dias, e depois ele tornou-se o primeiro-ministro de Israel. Então, nessa data, 1995, que corresponde à data judaica 5756, foi quando Yitzhak Rabin, foi assassinado nesta data, Então, em memória do nosso primeiro-ministro e também, um dos nossos heróis da guerra ali em Israel, Yitzhak Rabin, Então, em memória a ele, em honra e para que o seu nome não seja esquecido. Então hoje nós estamos aí recordando esta data aí, ok? Estamos iniciando uma nova semana, e uma nova semana que nós estamos iniciando dentro da nossa configuração, do nosso país, Estamos aí durante esses últimos dias, esses últimos 9 para 10 dias, levando uma mensagem no sentido de que sejamos luz no meio às trevas, que nós sejamos aí uma mensagem de esperança no meio deste mundo tenebroso. E estamos iniciando uma nova semana com muitas perspectivas pela frente, onde há muitas incertezas. Uma coisa que nós não podemos esquecer e duvidar jamais é que Deus está no controle de tudo, Dentro desse aspecto, realmente, como temos aí trazido, uma pequena chama dissipa uma grande quantidade de trevas, tanto que o Tânia e o nosso Rebbe sempre enfocam nesse sentido, para que nós sejamos essa pequena chama de luz em cada lugar, em todos os cantos do nosso planeta. Trouxemos aí alguns salmos, alguns versos
para as pessoas refletirem e essencialmente, né, para que as pessoas elas realmente voltem a olhar para o céu, para cima, no sentido de buscar em Deus o verdadeiro refúgio e esperar do único Deus, o único Criador, a verdadeira e única salvação, né? Então, hoje nós queremos trazer novamente, né, uma palavra de Salmos para iniciarmos a nossa semana e também não trazer com isso, né, uma emuná e bitachon, fé e confiança em Deus, que está acima de tudo e de todos, né? Vendo aí como nós refletimos, né, no dia de ontem, né, em que a própria ciência nos fala que existe em torno de 200 bilhões de trilhões de estrelas, né, nas mais de 200 bilhões de galáxias pelo universo afora que existem, né? E então por isso, né, amados, a reflexão para nós é que de fato Deus está acima de tudo isto. Ninguém está acima de tudo isso, a não ser apenas Deus. Então por isso Deus, o único Criador, o único Salvador, como diz o profeta Isaías, né? Assim como diz a própria Torá ou o Pentateuco, os profetas, etc. e tal, né? E essencialmente Salmos, né? O livro de Salmos traz muita essa questão, né? Que Deus ele não desampara aqueles que o buscam, que todos aqueles que o buscam com um verdadeiro coração, ele recebe, ele ouve a sua prece e etc. e tal. Então, né, iniciando essa semana, nós queremos deixar aqui o Salmo de número 64, né, para o Brasil, para o brasileiro, né, e também para as nações que estão esperando aí uma definição do nosso país, para que realmente as pessoas possam começar aí a trilhar a normalidade, ok? Uma coisa é certa, amados, e é isso que nós precisamos focar. Por muito tempo, né, o nosso povo brasileiro, apesar de ser um povo bem religioso, por assim dizer, mas a busca por Deus, né, ela estava de uma certa forma adormecida. As pessoas estavam vendo muito o homem como líder, estavam olhando muito a placa, a sua denominação e coisas semelhantes. Então, na realidade, apesar de ser um país bem religioso, né, na realidade havia uma grande distância para com Deus. E através dos últimos acontecimentos, dos últimos anos, as pessoas começaram a buscar a Deus de uma forma mais intensa. Começaram a buscar a Deus de uma forma mais realmente com sinceridade. E à medida que as coisas foram acontecendo, as pessoas foram percebendo que realmente respostas e salvação não estão nos homens, não estão nos seus líderes, mas está em Deus, como diz o Salmo 121, Deus que está acima das montanhas, e o nosso socorro e o nosso auxílio, de fato, vem daquele que está acima de tudo, desse universo imenso, vasto, como nós vimos aí, mais de 200 bilhões de trilhões de estrelas, mais de 200 bilhões de galáxias que existem nesse universo. Então, através desses últimos acontecimentos, as pessoas perceberam que elas precisam de Deus e não do homem. Vejam bem o que aconteceu durante a pandemia. A ordem nefasta de ficar em casa. Fecharam-se igrejas, templos, sinagogas e por aí afora vai. Então, onde estão os milagreiros que anunciavam pelos quatro cantos aí que estavam ressuscitando mortos, aleijado andando, cego vendo, surdo ouvindo?
que estavam curando câncer, HIV, onde ficaram os milagreiros? Ficaram todos em casa. Ficaram todos em casa. Então as pessoas perceberam que se não for Deus, as coisas vão de mal a pior. Então por isso, amados, agora diante de uma outra ameaça, uma ameaça que atinge e poderá atingir a todos, independente de classe social, independente da sua cultura, independente se tem ou não tem diploma A, B ou C, independente de credo religioso, mas um inimigo comum que está aí às portas, os quais é chamado de co-mu, né, nis-mu, né, onde matou na sua história mais de 100 milhões de pessoas. E a grande ameaça que vem aí, através de um determinado personagem, né, que, segundo dizem, que foi eleito por aquelas caixinhas de surpresa, sem confiabilidade nenhuma, estão aí próximos de quererem introduzir no nosso país esse grande inimigo, essa ideologia e companhia limitada, que certamente afetou por onde passou, milhões de pessoas morreram, mais de 100 milhões de pessoas morreram. Por onde passou, não teve credo religioso, não teve classe social, todos padeceram debaixo deste jugo terrível. E agora o nosso país está às portas realmente dessa desgraça. E as pessoas não podem deixar de olhar para cima. Por isso o Salmo 64, que nós vamos fazer agora como uma prece pela nossa nação, uma prece pelo nosso povo brasileiro, o Salmo 64, né, que começa: ouve, ó Eterno. Então, aqui nesse Salmo 74, aliás, 64, vem trazer para nós realmente essa reflexão. Nós, você, eu, todo brasileiro, precisa realmente voltar os seus olhos continuamente para os céus. Clamar a Deus, o único Criador, o único Salvador, para que realmente essa sombra obscura, essa sombra tenebrosa não venha se abater sobre o nosso país, sobre o nosso povo, trazendo com isso um grande prejuízo às futuras gerações dos nossos filhos e dos nossos netos. Por isso, né, que realmente nós possamos levar essa mensagem aonde formos. Por isso diz, né, no hebraico, né, Shema Elohim, né? Então isso significa exatamente o que? Ouve, ó Eterno, ouve, ó Deus, minha voz, quando expresso o meu lamento. Do temor ao inimigo, preserva, vamos usar a expressão no plural, para o nosso irmão brasileiro, né, para os brasileiros, ok? Ouve, ó Eterno, nossa voz quando expressamos nosso lamento. Do temor ao inimigo, preserva nossas vidas. Oculta-nos do conluio dos perversos e da conspiração dos ímpios, que afiam suas línguas como espadas e como flechas disparam suas palavras cheias de veneno para alcançar de emboscada o inocente, para sem remorso atingi-lo. Obstinam-se em sua maldade, conspiram para instalar armadilhas e dizem:
quem as perceberá? Diligentemente buscam pretextos para intrigas no pensamento do ser humano e no fundo dos corações. Mas o Eterno contra eles dispara uma flecha e de pronto os fere. Sua própria língua lhes provocará o fracasso. Todos menearão com desprezo suas cabeças. Tomar-se-á de temor todo homem, enaltecerá a obra da criação e compreenderá os feitos do Eterno. Que se alegre o justo no Eterno, nele se refugie, e que glorificados sejam os justos de coração. Então, esse Salmo 64 é a nossa prece para esta semana, para esses dias, as próximas horas, né, em que as notícias vagueiam por aí dizendo que haverá decisões, né? Então nós precisamos realmente desse refúgio em Deus e que nós possamos ver, contemplar realmente que os perversos, eles venham fracassar com as suas próprias línguas, que significa que eles venham fracassar com as suas próprias palavras, que as suas próprias palavras que confessem de fato os seus planos perversos e que venha a público de forma clara e transparente os intentos dos perversos para poder atingir com as suas armadilhas nefastas o inocente. Quem as perceberá, dizem os perversos, ao armar as suas armadilhas. Por isso que a flecha de Hashem, qual é a flecha de Hashem? A flecha do Eterno é a sua palavra, que ela venha ferir os perversos que querem trazer uma grande destruição ao nosso país, ao nosso povo, e que nós tenhamos realmente, como fala o encerramento, né, do Salmo, né, que se alegre o justo no Eterno e nele se refugie, e que glorificados sejam os justos de coração. Que nós possamos realmente continuarmos a ter liberdade para podermos, não somente uma questão de expressar a nossa fé, mas uma questão no sentido de nós podermos levar a palavra, levarmos as 7 leis universais, levarmos o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, que nós possamos levar, de fato, a verdade para prevalecer sobre a mentira, levarmos a luz para prevalecer sobre as trevas, levarmos a vida para prevalecer sobre a morte, levarmos a salvação de Hashem, do único Deus, do único Criador, do único Salvador, para prevalecer sobre, de fato, a condenação. Então, por isso, amados, né, que nós possamos nos voltar cada vez mais para Hashem e assim possamos estar a serviço do Eterno para esses dias temíveis. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'hakonei abedi baruch. Então, pela graça bendita do nosso Eterno, temos aí uma semana pela frente majestosa, tomando posse das bênçãos, tomando posse das vitórias, dos sucessos, e uma semana pela frente para continuarmos com toda a liberdade de levarmos realmente o estudo da Torá, as 7 leis universais, Teshuvá, Tefilá, Tzedaká, em todas as questões nobres, para podermos mais luz estarmos trazendo para o nosso país, o mundo, e assim estarmos transformando ombro a ombro com o Filho primogênito de Deus, o povo judeu, estarmos aí transformando o mundo para ser a moradia de Deus, ok? Nós estamos no capítulo 18 de Bereshit, Gênesis, né? E como vimos aí, temos a semana pela frente até o capítulo 22, para estarmos falando sobre a Parashá Vayera, e ele apareceu. E a nossa primeira aliá
ela está no capítulo 18, do verso 1 ao 14, né? E nós temos aí algumas reflexões importantes para nós estarmos aqui refletindo neste primeiro dia da nossa nova semana, ok? Então nós temos aí no capítulo 18, verso 1, e apareceu-lhe o Eterno junto a Eloné, a planície de Mamre. E Abraão estava sentado à porta da tenda quando esquentava o dia. Era um dia muito ensolarado. E ele alçou os seus olhos e olhou e viu, eis que vinham 3 homens, né, passando ali próximo à sua tenda. Então ele correu ao encontro daqueles 3 homens e ele então, né, se prostrou. Um sinal de reverência, não é que ele deitou no chão, se ajoelhou, aquelas coisas todas, né? Então aquela reverência. Chegou diante daqueles 3 homens em pé, ele curvou os seus joelhos, quer dizer, ele dobrou os seus joelhos e ele encurvou-se na presença daqueles 3 varões numa questão de saudação de respeito, ok? Então não foi adoração nenhuma, foi um gesto de respeito, né? Um gesto de humildade diante daquelas pessoas. E aí ele então fez o convite, realmente dizendo àqueles 3 varões, né? Se eu tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Ou seja, Abraão estava dizendo, ó, aceite a minha hospitalidade e não continue o seu trajeto, né? Aceite a minha hospitalidade, ok? Então, segundo o Targum Onkelos, né, os nossos mestres diz que a expressão aqui Eloné, Mamre, né, que traz essa expressão, né, Eloné é mais uma forma de dizer planícies de Mamre. Então Mamre era o nome de um amigo de Abraão e foi quem o aconselhou a obedecer a Deus quanto à questão da circuncisão, né? Então, nesse momento que nós vemos aqui a passagem, de fato, Abraão estava ali à porta de sua tenda, né, como diz a expressão, e ele estava se restabelecendo, né, era o 3º dia que ele tinha feito a sua circuncisão. E o 3º dia era o dia de mais intensas dores, né? Então estava ali. Mas diante mesmo dessa questão das suas dores, quando ele vê aqueles 3 personagens se aproximando, né? Segundo o Midrash, né, nos fala que Abraão, ele estava entristecido, porque ele tinha muitas dores devido à circuncisão, a Brit Milá, e ao mesmo tempo, né, ele estava ali na porta da tenda e o dia era muito quente, muito ensolarado. Então ele estava triste também porque provavelmente não passaria ninguém por ali e ele poderia oferecer hospitalidade. Então, na perspectiva que não apareceria ninguém, então ele ficou entristecido também porque o dia passaria e ele não teria como praticar a hospitalidade para alguém. Então, segundo os nossos mestres da Mishnah, fala que Deus, de fato, ele ficou, né, condoído com Abraão. Então, Deus arrumou um jeito de fazer uma visita ao enfermo Abraão. Então, ele permitiu com que 3 anjos, né, se materializassem na forma humana, né, como emissários enviados de Deus. E dentro desse aspecto, todo emissário, todo enviado por Deus, é como se Deus estivesse pessoalmente presente, né? Então, nesse sentido, aqueles 3 anjos, em forma de homem, era a presença divina através daqueles 3 anjos visitando a Abraão. Então, dessa forma, né, Abraão, ele já oferece a hospitalidade prontamente, né? E prontamente diz aos 3, né, aceite a minha hospitalidade, e os 3 varões assim aceitaram a sua hospitalidade.
ok? Então aqui nós temos algumas coisas interessantes para podermos vislumbrar dentro desse aspecto aqui. Primeiramente, o propósito divino era que Abraão, como estava enfermo devido a Brit Milá, então aqueles três varões, aqueles três anjos em forma de varões, seria um consolo para o enfermo. Então, nesse aspecto aqui, os nossos mestres trazem para nós que nós temos vamos dizer, um compromisso de amor para com o enfermo. Então, esse compromisso de amor para com o enfermo, os nossos mestres dizem que nós precisamos fazer uma visita para os enfermos, né, de posse de três coisas. Primeiro, de posse da nossa própria alma. Segundo, de posse do nosso próprio corpo. E terceiro, de posse com provimentos, dinheiro, recursos, para poder auxiliar o enfermo na sua necessidade. Se ele está com um problema financeiro que não pode comprar remédio, você vai com dinheiro para comprar o remédio do enfermo. Se o enfermo ele está passando por necessidades básicas de alimentação, higiene, etc. e tal, então você vai entrar com essas questões financeiras e materiais para poder socorrer o enfermo, né? Então, às vezes você chega na casa do enfermo e ele está enfermo, né? Às vezes a família está envolvida com a questão da enfermidade do enfermo. Então, a casa não está lá aquelas coisas. Então, você vai se envolver, né, de fato, com o quê? A limpeza da casa, a faxina da casa, vai limpar, lavar, vai fazer com que possa um bom ar estar sendo arejado na casa do enfermo, né? A limpeza na casa traz um bom cheiro, traz um bom ânimo para o enfermo. Então, você vai lá visitar o enfermo na posse dessas três questões: a alma, o corpo e dinheiro, recursos financeiros e materiais para socorrer o enfermo, ok? Por que você precisa da posse da alma, do corpo? Mas se eu vou lá, eu já vou de corpo e alma. Não. Não significa que você está num determinado lugar, fisicamente falando, significa que o seu corpo está ali, que a sua alma está ali. De que forma que nós podemos compreender isso? É quando o seu pensamento, ele diz assim: eu não queria estar aqui. Então, o corpo defunto está ali, mas o seu corpo verdadeiro não está ali, queria estar em outro lugar. A mesma coisa da alma. Como é que diz o nosso Rebbe mesmo? Aonde os teus pensamentos vão, ali você está presente. Então, por isso, procure estar em bons lugares. De que forma? Com bons pensamentos. Então, por isso, né, os nossos mestres trazem para nós essa questão. Quando formos visitar o enfermo, nós precisamos estar de posse da nossa alma, do nosso corpo, de recursos financeiros e materiais, para poder, de fato, espiritualmente, presencialmente e financeiramente, materialmente, socorrer o enfermo. É isso daí. Então, por isso, né, o objetivo de você estar com a sua alma naquele lugar e não viajando por aí afora, vai, mas estar ali, junto do enfermo, ali junto do local onde ele se encontra, ou seja, na casa dele, ou se ele estiver internado ou algo semelhante, mas você estar com a sua alma presente ali, significa elevar-lhe a sua moral, fazer preces a Deus em favor do enfermo para seu pronto restabelecimento. Então você precisa desejar isso com a sua alma, para com o enfermo, para poder elevar aquele enfermo à presença divina através da sua prece. O que significa estar de corpo presente ali? Significa que você vai precisar banhá-lo,
lavá-lo, você vai precisar trocar as suas roupas, as roupas da sua cama, né? Limpar a sua casa e etc e tal. Então você vai se envolver com o seu corpo nestas atividades. E com questões de dinheiro e materialmente falando, proporcionar, se ele é pobre, o necessário para o seu bem-estar material. O seu bem-estar material. Isso significa que você vai estar de corpo, melhor, você vai estar presente de alma, corpo e com as questões financeiras e materiais para ajudar o enfermo. Então aqui Deus está mostrando realmente, vamos dizer assim, Ele está mostrando o segredo para se visitar o enfermo. Não é para visitar o enfermo, né? Tem umas pessoas que visitam os enfermos que seria melhor pegar um busca-pé, aquelas bombas, e amarrar no pé do fulano para ver se ele sai correndo daquela casa o mais rápido possível. Porque já não chega a situação, né, triste que o enfermo está passando, e tem aquelas pessoas que vão visitar os enfermos, que misericórdia, rapaz, dá bronca de ouvir certas pessoas visitando enfermos. Tem aqueles que chega assim e fala lá: ô fulano, você tá mal mesmo, hein? Olha só a sua aparência. Meu Deus do céu. Se o enfermo não se olhou no espelho nos últimos dias, agora que ele não vai se olhar mesmo, porque a sua visita está dizendo que ele está já com uma cara de defunto. Então ele vai chamar alguém da casa e fala assim: vai lá na casa funerária, lá já reserva meu caixão, porque do jeito que ele está falando, eu tô morto, e não tô sabendo que eu tô morto. Não é verdade? Tem aqueles que vão fazer visita para o enfermo, começa a fazer fofoca de todo mundo. Tem aqueles outros que faz a visita para o enfermo, em vez dele levar consolo, força para o enfermo, ele começa a falar dos seus próprios problemas. Não, mas você tá com doença tal, né? Pior tô eu. Eu tô com problema A, B, C, P. Aí a pessoa faz do seu problema, vamos assim dizer, pior do que o do enfermo. E na realidade ele não está pior do que o enfermo. Espiritualmente está. Porque só de agir dessa forma demonstra que espiritualmente ele está uma bagaceira na realidade. Certo? Só que ali ele vai levar uma palavra tão negativa que vai deixar o enfermo mais negativo ainda. O enfermo está esperando ser consolado, fortalecido e por aí afora vai. Mas eu normalmente, isso é uma opinião pessoal, tá bom, gente? Uma opinião pessoal minha. Eu normalmente aconselho, quando vou fazer visita à casa de enfermos, eu normalmente aconselho os familiares, pode ser quem for que vem aqui visitar o seu querido ou a sua querida com problema de enfermidade. Não saia de perto. Na hora que você escutar a primeira palavra negativa dessa pessoa, chama ela do lado e fala para ela: a porta está aberta, é a serventia da casa. Tchau, não precisa voltar mais não para falar isso. Boa educação é para quem se comporta com educação. E uma verdade nua e crua é para aqueles que não sabem se comportar no seu devido lugar. Então, eu sempre falo para os familiares do enfermo, vem visitas aqui, não confie em nenhuma visita. Pode ser o teu melhor amigo, pode ser a família mais amiga que você tem, pode ser o seu parente mais chegado. Não saia de perto. Escute o que ele vai falar para
a pessoa que está enferma da sua casa. Começou a falar coisa negativa, começou a falar coisas semelhantes a essas que nós acabamos de falar, interrompa, chama a pessoa fora do quarto, da sala, onde estiverem, e fala assim, ó, para você vir aqui para falar essas coisas, você não precisa voltar mais não, tá bom? A porta está aberta. Segundo os nossos mestres, segundo o Talmud, né, os nossos mestres falam, com licença, gente. Desculpa aí. Os nossos mestres falam que a visita do enfermo, na realidade, é para que nós possamos levar a ele vida, esperança, levar a ele a confiança para que Deus venha restabelecer a sua saúde o mais rápido possível, sem sequelas. Qualquer mensagem contrária a isso, não aceite. Porque nós sabemos, amados, que a nossa saúde, ela é muito cara. Para perdê-la, assim, para recuperar, é um longo caminho. Nós sabemos isso daí. Vejam bem, é só uma questão aí de alterar, quando o clima dá uma alteração aí, quem tem rinite alérgica já fica aí mal acabado, como diz o outro, né? É uma gripe que se pega rapidamente, que não sei o que lá. No segundo você perdeu aquela questão. E para você recuperar vai uma semana, vai uns pares de dias aí para você se recuperar. Não é verdade? Então, quando a pessoa está com uma enfermidade, geralmente para receber visita é porque é uma enfermidade mais grave, então todo cuidado é pouco. E aqui nós temos realmente o zelo de Deus de poder realmente, através dos seus anjos em forma de homem, visitar o seu grande servo Avraham, para trazer a ele ânimo, coragem, intrepidez, para sair do abatimento, da tristeza e realmente se colocar pronto para servir a Hashem. E foi o que aconteceu. Então, realmente, segundo o Talmud, nos fala que Avraham recebeu essa visita desses 3 anjos. E o Talmud traz para nós também um exemplo, né, do Rabi Akiva, em que um dos seus discípulos ficou doente, né, e os professores, os alunos, etc. e tal, ninguém tinha tempo para ir visitar esse aluno que estava enfermo. Então o Rabi Akiva, ele pegou, deixou todos os seus afazeres e foi lá visitar o seu aluno, o seu discípulo que estava enfermo. Ele se encontrava num quarto alugado, portanto ele estava numa hospedaria, né? Ou pousada, como se fala muito, né? Estava numa pousada, e ali o Rabi Akiva foi e visitou esse seu discípulo que estava enfermo, né? Então o Rabi Akiva foi, fez a visita, fez suas preces, viu tudo aquilo que estava concernente ao seu discípulo, o seu Hassid, né? E aí ele fez o quê? Ele fez uma faxina completa no quarto do aluno, certo? Trocou o aluno, deu banho nele, no seu discípulo, colocou ele ali bonitinho, cheirosinho, tudo ali. O que mais estava precisando, ele providenciou tudo. Quando ele terminou a sua tarefa, ele deixou o aluno ali muito bem do momento em que ele o encontrou, certo? E foi embora. Aí então o dono da pousada viu aquilo e falou, puxa vida, esse aluno deve ser muito especial, esse discípulo deve ser muito especial do Rabi Akiva. O dono da pousada conhecia a fama do Rabi Akiva. Então o dono da pensão começou a tratar bem aquele seu hóspede, providenciando para ele alimentação no seu horário adequado, alimentação quentinha,
dando atenção de arrumar o quarto, deixar tudo bonitinho, e o aluno, ele se recuperou rapidamente e pôde voltar às suas atividades junto a Yeshiva do Rabi Akiva. Então veja bem o que o Talmud com os nossos sábios trazem, né? A pessoa que visita um doente traz-lhe a cura, e aquele que não o faz causa às vezes a sua morte. Ou seja, quem visita o enfermo está levando para ele cura, vida. E quando você não visita o enfermo, você está contribuindo para a morte daquela pessoa. Vejam bem como que o Talmud traz o assunto para nós sobre visitar enfermos. Então, reflita sobre essas coisas, mas lembre-se sempre de uma questão. Vai falar abobrinha? Eu espero que você encontre alguém naquela casa, naquela família, para convidar você a se retirar, porque é uma vergonha você visitar um enfermo e levar coisas negativas, seja do mundo externo aqui, ou seja de você mesmo. Porque essa não é a finalidade daquilo que Deus está ensinando, para você ir com a sua alma, com o seu corpo e com seus recursos financeiros e materiais. Ok? Aprenda e pratique. Outra coisa que nós podemos ver aqui é que a hospitalidade, ela é algo divino. É algo divino. Então, quando Abraham, melhor dizendo, ele estava doente, ele estava com dores, mas quando realmente chega os 3 hóspedes, né, aceitam o convite dele, e esses 3 hóspedes vêm para a sua hospitalidade, o que Abraham faz? Ele se levanta, ele corre, ele se sacode, ele coloca as coisas em ordem, ele chama Sará para fazer os preparativos, ele manda Ismael e os seus servos pegarem lá os animais para trazer e para poder ali oferecer a eles uma boa, ótima alimentação. Mas cadê as dores de Abraham? Onde que foram as suas dores, o seu desânimo, a sua enfermidade? Aonde foram? Como diz o Talmud, os nossos mestres dizem, quando uma visita ela é divina, traz cura. E nesse momento Abraham foi curado das suas dores e das sequelas de uma Brit Milá de forma bem grotesca comparado aos dias atuais. Entendeu? Então é isso que nos fala. Uma visita divina. Você precisa ser uma visita divina para os enfermos. Com a alma, com o corpo e com os recursos financeiros e materiais. Você precisa ser essa visita divina. Ok? Então, a hospitalidade agora é uma característica em que Abraham ele vai então colocar em foco realmente toda a questão da hospitalidade. Então ele prepara, segundo os nossos mestres, era véspera de Pessach, né? E estavam assando, né, as matzot, e então Abraham incentiva ainda mais Sará a estar envolvidas com as mulheres da casa, a acelerar, né, o assar das matzot, para poder servir aos visitantes, né, a matzot junto com os animais que ali foram levados para que alimentassem, né, os visitantes, né? Então a hospitalidade, né, a hospitalidade que
que Abraham nos dá como exemplo é algo realmente assim, transcendente, que está conectado com emuná e bitahon, fé e confiança em Deus. No mínimo, sabemos que os dias são terríveis, não restam dúvidas, né? Sabemos aí que o que não falta são aproveitadores, né? Aqueles que vem com uma carinha de santo, de coitadinho, de judiação, né? Como diz o ditado por aí afora, né? Falta se desmanchar em 1000 pedaços, né? E pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre, mas não sei o que, não sei lá, né? Então, sabemos, e você oferece um prato de comida, por exemplo, né? E a pessoa, ela pega o prato de comida, joga a comida na beira do muro da sua casa e leva o prato e os talheres embora. E jogou a comida fora, né? Então, um exemplo simples. Ou seja, infelizmente sabemos que existem muitos aproveitadores, mas emuná e bitahon, a nossa fé, a nossa confiança está em Deus. Então, se nós temos essa dependência com Deus, Deus ele nos dá discernimento, sabedoria, para você poder manter o foco na vontade divina, certo? E fazer o que tem que fazer em questão da hospitalidade, né? Se for um aproveitador, Deus ele te dá graça para você poder ver direitinho e você poder tomar a decisão correta, adequada à luz dos olhos de Hashem e da sua Torá, ok? Então, por isso, não esmoreça nesse sentido aí. Uma outra coisa, né, que nós temos a aprender aqui na nossa reflexão, por exemplo, né, o Rabi Yohanan, ele nos fala sobre 6 virtudes, né, quando um homem pratica, quando o homem que as pratica, essas 6 virtudes, ele recebe a recompensa neste mundo, nesse tempo presente, e outra maior ainda no mundo vindouro. Então, as 6 virtudes que o Rabi Yohanan traz para nós é a hospitalidade, a visita aos enfermos, a concentração durante as preces, o estudo da Torá, a instrução e educação dos filhos e a qualidade de julgar seu companheiro com indulgência, com piedade, ok? Então vejam bem, são 6 virtudes que os nossos mestres falam que isso daí traz recompensas para quem pratica, tanto no tempo presente como no Olam Rabá, no mundo vindouro. Ou seja, com Abraham e a sua hospitalidade, momento de enfermidade, cura e hospitalidade, temos muita coisa para podermos refletir, né? Realmente mastigar bem isto e executar, ok? Então, por isso, né? Deixa que tua casa seja aberta como refúgio e faz com que o pobre seja recebido cordialmente dentro dela. É o que diz o Pirkei Avot, né? A sabedoria dos nossos pais. Então, a hospitalidade é tão importante como o culto a Deus. Todo ser humano a quem fazemos um bem, seja mesmo até um malvado, pode converter-se em um anjo, igual aos que apareceram a Abraham, segundo o Midrash, ok? Então, você não vai julgar a pessoa pela sua aparência. Você tem que focar, né? Nós precisamos nos focarmos realmente na vontade divina. E aí, com a sabedoria, para agirmos nesse momento, nós podemos fazer as coisas de forma adequada, para que a pessoa, né, seja ela quem for, possa ser um anjo, entre aspas, né, sendo recebido por nós, na nossa hospitalidade, ok? Então, por isso, sempre é muito importante nós estarmos nessa conexão com Deus, em todos os aspectos, para que não venhamos tomar uma atitude incorreta aí.
certo? Então, depois que tudo foi preparado, né? E aí então veio servir aqueles varões. Até então, né? Abraão não tinha discernido que eram anjos, eram pessoas, eram transeuntes, né? Que estavam passando por ali. Então, para ele eram hóspedes comuns, né? Então ele serve de fato as refeições, né? Parece que eles estão ali comendo, se alimentando, né? Nós temos alguns aspectos aqui dentro dessa questão da hospitalidade, a árvore, o leite e a carne, né? Então, o que nós temos por aí, né? O que nós temos por aí? A questão da árvore. Então, a princípio, Abraão, ele recebeu os visitantes dentro do quê? Debaixo de uma árvore. Aquela árvore que estava ali, que servia como local para poder receber os transeuntes, os visitantes, era exatamente o quê? Ele colocava, né, os visitantes debaixo da árvore. Se aquelas pessoas fossem idólatras, por exemplo, né, a árvore ela permanecia do mesmo jeito, uma sombra para abrigar os visitantes. Se aquelas pessoas fossem pessoas justas, pessoas que realmente não estavam envolvidas com as práticas da idolatria e coisas pertinentes a isto, então as folhagens, né, da árvore, elas se estendiam sobre as pessoas e ela cobria mais ainda as pessoas, né, da quentura, né, que vinha através da presença do dia muito ensolarado e quente. Então aí ele via, Abraão, ele via que aquelas pessoas eram dignas de serem recepcionadas dentro da tenda, porque Abraão, ele não colocava idólatra dentro da sua tenda. A sua tenda era Kadosh, santa. Então, depois que esses 3 varões, né, as folhagens se estenderam sobre eles, né, abrigando os melhores dentro da questão de proteger da sombra, do mormaço, etc. Então, quando a refeição está pronta, eles adentram a tenda de Abraão para exatamente a refeição, ok? Então vejam bem a questão da árvore, ok? Então, nesse singelo aí, nós precisamos entender que as nossas casas, os nossos lares, a nossa hospitalidade, ela precisa ser como estas folhagens, né? Uma hospitalidade para poder abrigar as pessoas e deixá-las com uma mensagem de bênção, né? E ela possa ser agraciada pelo favor divino. Enquanto estava se preparando a carne, Abraão, ele ofereceu aos visitantes leite, né? As questões concernentes ao leite, ok? Sempre os anjos em forma humana, né? Parecendo que estavam se alimentando, né? Mas na realidade não estavam se alimentando, ok? Então depois tem a questão da carne. A carne e o leite eram separados, né? Segundo os nossos mestres, quando se alimenta primeiramente com leite ou seus derivados, o judeu ele espera em torno de 1 hora, né, para poder se alimentar de carne. Então Abraão deu as entradas, né, as preliminares à base de leite, e depois, né, até preparar o guisado, a carne, né, a vitela e tudo mais, né? Então aí passou de 1 hora o tempo hábil, né, para poder realmente o organismo, né, absorver alimentação à base de leite. Aí depois se alimentaram de carne, ok? Por isso que também, né, o povo judeu não mistura carne com leite. Tem outras coisas mais na frente para vermos
e quando lá chegarmos falaremos sobre isso, ok? Então nós vemos essa daí, né, toda essa questão da hospitalidade de Abraão. Depois que acontece tudo isso, então nós temos aí realmente aquela questão, né, em que os anjos começam então a falar os recados para Abraão e Sará. Então nós temos o verso 9, né, onde nos fala, né, capítulo 18, verso 9, né, então eles disseram para Abraão, onde está Sara, tua mulher? E disse, ela está na tenda. E disse um dos anjos, voltarei a ti como esta hora que viveis no ano vindouro, e eis que terá um filho, Sara, tua mulher. E Sará escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E Abraão e Sará eram velhos e avançados em anos. Havia cessado a Sará o costume das mulheres, e riu-se Sara de si mesma, dizendo, depois do meu envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento, e o meu Senhor é velho? E disse o Eterno a Abraão, por que se riu Sará, dizendo, como é verdade que daria luz se eu envelheci? Existe oculto de Deus alguma coisa? Existe alguma coisa impossível para Deus? No prazo fixado a ti, como esta hora que viveis, e Sará terá um filho. Nesse sentido aqui, né, os nossos mestres falam que Sará, né, que o acento está lá em Irá, Sará, né, que no hebraico se escreve com rei no final, né? Então, na realidade, Sará, ela não riu, ela não deu risada do anjo, né? Ou daquele varão que estava trazendo a mensagem. Ela riu de si mesma, porque ela sabia que o seu tempo de fertilidade tinha cessado. Então, ela riu de si mesma, né? Ela não riu nem do recado e muito menos de Deus, obviamente, né? Então, os nossos mestres falam que, de fato, Sará, ela teve esse reconhecimento, né, da sua fragilidade, o seu tempo de fertilidade tinha cessado, né, e ao mesmo tempo ela fala, né, que Abraão já era velho, né. Então, quando o anjo diz, né, aquele varão diz, né, no próximo ano, nesta época, Sará terá um filho, voltarei para celebrar com vocês o Brit Milá de seu filho, né? Então, Sara, quando viu isso daí, foi aquele momento em que ela deu um sorriso, riu de si mesma, né? Então, apesar disso, né, os nossos mestres dizem que Sara, por causa do seu riso, né, Deus ficou aborrecido com ela, e então, por isso a mensagem, o seu nome será Itsarak, aquele que ri. E por isso Deus também expressou através daquele varão, o anjo, né, em forma de homem, algum milagre existe que é difícil para Deus? Né? Então, no próximo ano, em Pêssar, Sará terá um filho. Então os 3 anjos se levantaram, um deles voltou para o céu, e os outros 2 dirigiram-se para a cidade de Sodoma, ok? Então nós temos aí a questão dos 3 anjos, né? Em que os nossos mestres falam que um dos anjos, a missão dele era anunciar que Sará terá um filho. Por isso que quando, né, segundo o Talmud Mishnah, quando encerram a visita, um dos anjos retorna ao céu e os outros 2 seguem o caminho em direção a Sodoma e Gomorra, porque a missão desses 2 anjos se refere a Lot, a sua família, e sobre Sodoma e Gomorra, que veremos a partir de amanhã, ok? Então, amados, para nós o início da semana está aí se iniciando, temos estas questões que nós temos pela frente.
E a mensagem final do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre questão de transparência espiritual, dizendo, a revelação de Deus a Abraham ocorreu em um nível fundamentalmente superior do que suas aparições anteriores. Ao circuncidar-se para atender o mandamento de Deus, Abraham tornou-se o primeiro ser humano a entregar sua individualidade por completo a Deus. Agora Abraham conseguia vivenciar a Deus diretamente, sem a interferência do seu ego. Foi assim que a circuncisão de Abraham abriu caminho para a outorga da Torá, quando tal experiência direta de Deus se tornou a marca registrada da existência judaica no Monte Sinai, na outorga da Torá. Através desta ação de Abraham, foi possível a outorga da Torá no Monte Sinai, e o povo judeu vivenciar essa conexão direta com Deus através de Shavuot, a outorga da Torá no Monte Sinai. E outra coisa, dentro desse aspecto aqui, a Brit Milá, nos fala exatamente sobre a questão que Abraham, ele entregou toda a sua individualidade, ou seja, ele de fato, ao fazer a circuncisão, ao remover a carne do prepúcio, então significa que as paixões não terão mais efeito nenhum na sua vida, Então, é o revolver das paixões, da individualidade, do prazer próprio, egoísta e etc. e tal. Então, Abraham foi o primeiro ser humano que ele entregou, através da Brit Milá, toda a individualidade, E teve, então, uma conexão mais profunda e mais elevada com Deus através desta ação. Isso significa que, ao aceitar a Torá de Deus e nos comprometermos a viver de acordo com a visão divina, podemos remover todas as barreiras que se interpõem entre nós e Deus. Por sua vez, isso permite que Deus se revele em nossas vidas de forma cada vez mais tangíveis, ou entre aspas, palpáveis. Ou seja, realmente você sentir a Shekhinah, a presença divina na sua vida de uma forma mais, entre aspas, presencial, Você realmente ter aquela questão assim, Deus está comigo. Não estou sozinho em qualquer ação da nossa vida. Dentro desse aspecto, nós não podemos esquecer a mensagem de Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, que nos fala exatamente sobre a circuncisão do coração. Por isso, nós, Bnei Noach, não precisamos ficar preocupados com a circuncisão da carne física. Ela é 100% para o judeu, o povo judeu. É uma mitzvah, um mandamento para eles, e eles fazem realmente isso daí. Ao 8º dia do menino, a Brit Milá é executar. Mas a grande mensagem que fica tanto para judeus como não judeus é a circuncisão do coração. E para nós, não judeus, Bnei Noach, nós não podemos perder o foco, a circuncisão do nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração, além de ser enganoso, é de onde procede as paixões, o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria e companhia limitada. São os desejos. Então, se os nossos corações eles não estiverem realmente circuncidados no nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica dentro da Torá e das 7 leis universais, certo? Nós vamos nos inclinar cada vez mais para a má inclinação e não para a boa inclinação. Então, por isso, não podemos perder o foco da circuncisão do nosso coração, para que nós realmente, dia a dia, nós possamos cada vez mais
estarmos confirmando, consolidando realmente a Brit Milá dos nossos corações. Ok? Então, vamos em frente. Amanhã, pela graça bendita de Hashem, estaremos aí de volta. Vamos lá. Shalom, shalom. Até amanhã.